diz: vou levar o clima ao mais extremo, o frio ao mais frio e o quente ao mais quente. Vou alterar os termômetros ao redor do mundo, diz o Senhor. Vejo gente que se congela nas ruas. Gente que se queima a pele nas ruas por causa do sol. Porque diz o Senhor, da mesma forma, os brancos serão mais brancos, e os negros serão mais negros, e os loiros vão desaparecendo. O mesmo vai refletir o clima, diz o Senhor, porque a terra reflete o que acontece na alma humana, diz o mesmo e tudo o mesmo acontecimento, diz o Senhor, que o que acontece no homem e o que passa ao animal, diz o Senhor, e passa ao homem e reflete na terra. Diz o Senhor que o clima leve vai desaparecer pouco a pouco e as pessoas vão querer se mudar dos extremos dos polos para ir buscar mudar para o outro lugar, para sair do frio extremo. Vão estar cabalmente na neve, na casa, e vai avançar sobre as casas a neve. E o Senhor diz que o homem vai tentar dar paliativo com artefatos elétricos, com invenções de homens. Acaba mais. Vejo também que vai fazer tanto frio que nem as estufas vão resistir ao frio e elas se vão romper, diz o Senhor. Porque diz o Senhor, esse fio estrela e esse gelo que vai cair, diz o Senhor, representa o coração do homem que está se voltando cada vez mais mal. O coração daqueles que não me escolhem e cada vez se esfriam mais, diz o Senhor. E o mesmo vai acontecer com o clima da terra, diz o Senhor. Quando vocês verem esse frio polar que congela o sangue das pessoas e quebram os ossos, vocês vão se lembrar dos corações que estão se esfriando cada vez mais, até se transformar como um cubo de gelo dentro da pessoa que está se convertendo assim, frio, não me conhecendo. Diz o Senhor, orem para que meus anjos rompam com martelo esses corações de gelo, que não me conhecem. E eu vejo o cabelo das pessoas se congelam instantaneamente ao sair fora de casa. Aqui, assim como as bruxas mandam feitiços de congelamento, dizem, eu também vou congelar o cabelo daqueles, diz o Senhor, que estão cada vez mais no mundo, diz o Senhor, e não querem me buscar. O Senhor me mostra que por causa do frio polar que vai vir e se tornar cada vez mais extremo na terra, até os dedos das mãos vão ficar azuis e vão se congelar e vão morrer. O Senhor me mostra os hospitais cheios de gente afetada por esse tipo de frio. Temperaturas de menos 50 graus, diz o Senhor, vai ser mais comuns em vários lugares da terra. E eu estou mostrando, diz o Senhor, Estados Unidos, em algumas partes da terra, diz o Senhor.
Andara balagrada shurigirdeis. E isso é só o começo, diz o Senhor. Enderigleis. E agora o Senhor me mostra a areia num deserto. Andara balagrai. E o sol queima. E a mesma coisa vai acontecer com calor. Temperaturas de 50 graus não vão ser suficientes, diz o Senhor. E o organismo do corpo humano vai ir secando por dentro, diz o Senhor, pelo calor que eu vou levantar. Esse calor representa o inferno que está subindo a terra, diz o Senhor. Esse calor representa, diz o Senhor, que o inferno está subindo a terra. E alguns já estão caminhando nessas chamas, diz o Senhor. Chamas de fogo, já está o inferno na terra. E ele está subindo. Por isso que a temperatura está subindo, diz o Pai. Eu vou elevar a temperatura do deserto espiritual, diz o Senhor, para aqueles que não somente não querem saber nada comigo, mas também como fazem pacto com Satanás, que se casam com o diabo, diz o Senhor, que colocam um anel no dedo anular, o dedo do casamento. E vejo que o Senhor sobe os termômetros com a temperatura como um forno. E a terra vai se transformar num forno em alguns setores, diz o Senhor. Porque eu estou subindo os termômetros com a minha própria mão, diz o Senhor. Sabem por quê? Diz o Senhor. Porque muitos homens preferem o inferno. Eles preferem o inferno, diz o Senhor. Eles se casam com Satanás. Então vão ter o que querem. Porque em vez de colocar seus corações quentes por mim, diz o Senhor, se prendem fogo por Satanás. Prendem fogo pela serpente antiga, diz o Senhor. Meu coração dói por essas coisas que os seus pais fazem, porque eles pegam seus filhos e apresentam a Satanás, diz o Senhor. E vejo crianças, e vejo esses pais que se casam com o diabo, e têm filhos e entregam ao diabo. Diz o Senhor, lamentavelmente esse inferno de calor, de fogo também vai subir para os seus filhos que são entregues ao diabo, diz o Senhor. Vejo crianças, não sei, filhos de 10 anos mais ou menos, vejo seus pais entregando a Satanás essas crianças, seus próprios filhos, e essas chamas também vão cobrir eles. Shuribalagrais. Diz o Senhor que vocês pensam que essa era a minha vontade? De forma alguma, diz o Senhor. Como vou querer que essas pedras preciosas se percam no fogo eterno? Mas diz o Senhor, muitas pessoas, mesmo sabendo da minha existência, diz o Senhor, preferem o mal, buscam a escuridão, almejam conhecer as coisas ocultas do inimigo, diz o Senhor. E a minha mão deu muita oportunidade, diz o Senhor. Não querem se arrepender. Gostam do prazer carnal, diz o Senhor. Gostam do poder e que dá ao diabo, pede ao diabo poder. Gosta ter abundantes drogas, diz o Senhor.
abundantes sexos, muitos carros, gostam de estar no domínio do poder das nações, diz o Senhor. Shuriblais. Minha igreja está trabalhando. Diz o Senhor, alguns inclusive estão intercedendo e orando por essas pessoas satanistas, empedernidas, embriagadas do poder e da malignidade, da maldade. Por isso eu tenho que levantar esse fogo, diz o Senhor. Por isso a temperatura vai se elevar mais e mais, diz o Senhor. Porque o que acontece no seu espiritual, diz o Senhor, é uma consequência do que fazem no material, no físico. E o Senhor me insiste que Ele está subindo o termômetro com a sua própria mão, e é Ele que sobe essa temperatura da Terra em graus extremos nunca conhecidos antes. É o juízo de Deus, irmãos. Assim que diz o Senhor, não percam seu tempo intercedendo por essas pessoas blasfemas, diz o Senhor, que sabendo que eu existo, ainda assim, não escolhem a mim, escolhem a serpente antiga. Clamem pelas almas, diz o Senhor, que estão abertas para me receber. Clamem, diz o Senhor, porque o tempo está terminando e vem a última colheita das almas e são poucas, diz o Senhor. São poucas porque são poucos tempos antes que venha as coisas mundiais. E eu escuto a palavra tribulação, que a são orações, irmãos. Orem, diz o Senhor, para que a igreja seja digna de escapar da tribulação que vem. A tribulação do princípio das dores. Porque certamente vão ter que sofrer perseguição, diz o Senhor. Tem muitas perseguições para os meus servos. Os cientistas vão se perguntar o que está acontecendo com o mundo, diz o Senhor. Como diz o Senhor, vão se perguntar como pode ser que essa temperatura está subindo assim aos extremos e descendo como nunca foi visto, diz o Senhor, que eles vão pensar. Vão buscar resposta na ciência, mas os meus filhos vão conhecer e saber que eu estou fazendo, diz o Senhor. Entretanto, não se preocupem com estes acontecimentos. Vocês que são os meus, aproveitem o tempo, porque os dias são maus, diz o Senhor, e vão se tornar mais e mais maus, diz o Senhor, mais difíceis de resistir, diz o Senhor. Portanto, diz o Senhor, simplesmente falem, clamem pelo meu nome nas ruas, diz o Senhor. Tragam as almas perdidas, os pobres, vão aos humildes, diz o Senhor. Por aqueles que estão quebrantados, diz o Senhor, que precisam ser curados de coração. Orem, diz o Senhor, pelos que estão não orem pelos que estão nas elites, por isso que estão no grupo de poder, diz o Senhor, porque eles servem diligentemente a outros deuses. Eles estão em grupos ocultos, diz o Senhor, e sabem com certeza o que fazem, e muitos
hão afirmado a meu espírito, e não percam tempo orando por famosos, diz o Senhor. Os cantores que são estrelas, diz o Senhor, não percam tempo orando por aqueles, diz o Senhor, pelos quais meu espírito não inspiram para que eles orem, para que eles cantem. Vão aos humildes, diz o Pai. Vão àqueles que necessitam de águas e aqueles que querem da minha palavra verdadeira, diz o Senhor, que caminham repartindo as Bíblias, diz o Senhor. Vão aos hospitais e ao Senhor. Visitem as viúvas, as velhinhas, as idosas, diz o Senhor, que estão desconsoladas e solitárias e pobres. Aquelas que os governos as deixam cada vez mais sozinhas, na solidão, diz o Senhor. Orem pelos ninhos, pelas crianças nos hospitais, diz o Senhor, levando palavras de ânimo, de consolo, de motivação, diz o Senhor. Vá àqueles cujas portas dos corações se encontram abertas para mim, diz o Senhor. Aleluia. Vão em busca de almas que realmente queiram arrependimento, diz o Senhor. Não vão aos altivos, orgulhosos, que não estão dispostos a trabalhar suas mentes. Não percam tempo. O tempo já está terminando, diz o Senhor. O tempo está terminando, diz o Senhor. E o Senhor me volta a mostrar números de temperatura, número de 60 graus. Diz o Senhor. Não se imaginam os graus que vou fazer na terra, diz o Senhor. Vou esquentar. Muitos homens vão sofrer de chagas na pele. Eu vou fazer queimaduras, diz o Senhor, pelo calor do sol. Não vão poder caminhar, diz o Senhor, por causa das chagas que vão ter nas pernas, na pele, diz o Senhor. Bolhas nos pés. O solo vai estar tão quente, diz o Senhor, que vão como larva fervendo, queimar. Então clamem por misericórdia, diz o Pai. Clamem por misericórdia, mas clamem sabiamente, diz o Senhor. Clamem com inteligência, diz o Senhor. Como o Espírito Santo guiar vocês. Reviva a cada segundo do dia a oração, diz o Senhor. Não perdendo tempo em orar pelas bruxas, pelos feiticeiros que não querem se arrepender. Choribeienda. Urbeligradas. Andaraglagri andere ologronda chorigeideis. Soriglandas. Os dias são maus, diz o Senhor. Os dias são maus, diz o Senhor. Elevem suas orações ao Pai desde o trono. Quero que enchem sua copa, sua taça de incenso, diz o Senhor. Tenha essa taça de incenso, diz o Senhor, para que meus anjos levem e derramem sobre a terra a minha justiça. E a minha justiça seja derramada sobre os moradores do mundo, diz o Senhor. E escuto a palavra aceleração, aceleração. Diz o Senhor, a partir de agora todas as coisas vão se acelerar. As rodas que andavam lentamente, diz o Senhor, agora vão correr. Como um carro de carreira que se coloca em marcha, agora todas as coisas vão acontecer rapidamente. E tem que ativar mais do que nunca vocês. Tem que orar mais.
do que nunca, diz o Senhor. Mais do que nunca, diz o Senhor. Levantar os ministérios que faltam nas igrejas, diz o Senhor. Estou dando todas as armas que necessitam e as ferramentas que necessitam, diz o Senhor. Levantam-se para fazer a minha obra, disse o Pai, na igreja. O Senhor me mostra Filipe quando batizou Eunuco e ele estava lendo o livro de Isaías. Diz o Senhor, não percam tempo com os batismos. Diz o Senhor. Suficiente é que uma alma creia e seja chamada e se arrependa, diz o Senhor. Batizem os que já estão preparados e não percam tempo, diz o Senhor, em doutrinas de homens. A todos os evangelistas pede o Senhor que se ativem as sementes, diz o Senhor. Evangelizem, abram a sua boca, diz o Senhor. Compartilhem as boas novas do meu Filho amado, é o Pai. Não percam tempo, saiam às ruas, evangelizem nas casas, nas famílias, com os amigos. Ao quiosqueiro, diz o Senhor, ao marceneiro, ao banqueiro. Evangelizem todo mundo, diz o Senhor. Evangelize, diz o Senhor. Não fiquem parados, porque essa última ceifa, diz o Senhor, estamos na última ceifa, diz o Senhor. Diz a minha palavra, que meu evangelho será proclamado por todo o mundo, até os confins da terra, nos 4 ventos, então virá o fim, diz em Mateus 24. Filhos meus, tomem a consciência de que a palavra se está cumprindo nesses dias. E quanto mais rápido vocês evangelizarem, mais rápido o tempo vai se acelerar e os dias vão cortar por causa dos meus eleitos, diz o Senhor. Façam isso, disse o Senhor, porque certamente vem tribulação sobre a terra. E o clima vai demonstrar que eu estou dizendo, diz o Senhor, e eu estou para fazer. Vocês vão ver, diz o Senhor. Vai sair nas notícias, nos noticiários, nos jornais, o que eu estou falando e o que eu estou fazendo com o sol, diz o Senhor. E vai ficar mais quente o ar. E vejo lugares onde tem muita seca no mundo. Vejo a vegetação morrendo pelo calor. Tanto sol, vejo plantas morrendo, vejo elas murchando, vejo elas marrons e vejo elas se queimando. Muitas coisas vão acabar, vão ser cortadas. Seca, seca vem na terra, diz o Senhor. Muitos habitantes do mundo vão ficar fastigados, acabados. Orem para que não falte água, diz o Senhor. Clamem para que a água não falte aos meus filhos, diz o Senhor, porque muita gente vai morrer de sede por falta de água, diz o Senhor. E as pessoas vão se matar para conseguir uma gota de água, diz o Senhor. Isso significa que a seca espiritual, diz o Senhor, que vem. E eles estão tão secos no espírito, diz o Senhor. Por isso que vem essa seca na terra. É um reflexo da seca. Vai, Senhor, diz aos intercessores que clamem para que venha água, para que chova a água do Espírito e muitas pessoas sejam saciadas. Para que também haja abundância de água no físico. Para aqueles que estão me buscando, armazenem água, diz o Senhor, porque vai faltar. E eles vão cobrar água. Quem tiver água vão cobrar, diz o Senhor. Porque os satanistas e governantes que vão se aproveitar nessa situação para se fazer mais ricos e através do sofrimento dos pobres vão começar a cobrar água. A água que não se cobrava, agora vão ser cobradas, diz o Senhor. Iri andarahashurigedas.
vão sofrer, vão surgir enfermidades por causa da seca, diz o Senhor. Virá enfermidade por causa da seca dos corpos, diz o Senhor que vem. Demônios de secura, de sequidão vão vir, diz o Senhor, na terra, e vão entrar naqueles que estão sendo tocados por essa praga. Demônios de secura vão entrar nos corpos dos humanos, dos seres humanos. E o Senhor diz que vai começar a secar os órgãos por dentro das pessoas. Dessa forma, alguns, dizem o Senhor, que vão clamar por meu nome, vão se recordar do meu filho, diz o Senhor. E dessa forma, diz o Senhor, que vão pedir misericórdia, vão pedir que salvam dessa sequidão espiritual e física que está vindo ao mundo. Porque tudo isso, diz o Senhor, quando o meu juízo for derramado sobre a terra, o ser humano vai se arrepender, diz o Senhor, e me buscar com coração contrito e humilhado. Porque no meio de todo esse desastre, diz o Senhor, a minha misericórdia será derramada na terra. E o meu espírito de sabedoria está em busca daquelas almas que querem me conhecer. Amém, aleluia, obrigado, Senhor. Fala, diz o Senhor, fala, filha, não te cales sobre o que eu vou falar. Não te cales, porque eu vou responder o que vai acontecer ao mundo, diz o Senhor. Que seus olhos não se assombrem, diz o Senhor, porque essa onda de frio, diz o Senhor, que está trazendo agora, não é nada comparado ao que vai vir. Essas ondas de frios que eu vou derramar em alguns lugares da terra onde nunca houve, o clima vai estar louco, diz o Senhor. E a gente vai dizer que é uma loucura. Proclama, e filha, diz o Senhor, que isso é o que eu vou fazer. Isso é o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Que eu estou levantando essas estalactitas, diz o Senhor. Eu estou levantando essas estátuas de gelo em lugares da terra, diz o Senhor. Estou formando covas de gelo, diz o Senhor, em muitos lugares do mundo que não estavam, nunca aconteceram. Esse é o estado do homem. Esse é o estado atual dos últimos dias, gelados, né? Portanto, diz o Senhor, dirijam suas intercessões por aquelas almas que verdadeiramente estão abertas para receber as orações. Essa é a minha vontade, diz o Senhor. O que eu vou fazer já está determinado sobre os moradores imundos, sujos no espiritual, que não querem conhecer e ouvir minha voz. Graças, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Louvado seja o teu nome pela essa palavra. Em nome de Jesus nós te glorificamos. Amém. Amém.